Raiz quadrada. A raiz quadrada é uma operação matemática que acompanha todos os níveis escolares. Trata-se de um caso particular de radiciação. O índice do radical é igual a 2, ou seja, é a operação inversa das potências de expoente igual a 2. Vejamos, raiz quadrada do número 4. O símbolo é o radical, o 4 é o radicando, que será operado, e o 2 é o índice do radical. Fazendo esses cálculos, decompondo o 4 em uma multiplicação, raiz quadrada de 2 vezes 2. Temos que decompor o 4 em multiplicações de fatores iguais. Então, a raiz quadrada, como é 2 vezes 2, devemos representar em potência, que é 2 ao quadrado. Em seguida, podemos eliminar o radical com o expoente, ficando apenas o 2. Relação entre potenciação e radiciação. Temos a raiz quadrada de A. Essa raiz quadrada de A ela é igual a elevado a meio. Para entendermos essa relação, temos que compreender a propriedade de potenciação, potência de potência. Observe que 2 ao quadrado está elevado ao cubo. Nessa condição, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3. Multiplicando os expoentes, novamente conserva a base. 2 vezes 3 é igual a 6. Iremos utilizar essa propriedade para entender a relação acima. Pegando um exemplo, raiz quadrada do número 4, novamente. 4 é igual a 4 elevado a 1. Então, temos a raiz quadrada de 4 elevado a 1. Conserva-se a base. E iremos transformar o radical em potência fracionada. O índice do expoente 4 é o numerador, 1. E o índice do radical é o denominador, 2. Agora, devemos transformar o 4 em uma potência. 4 é igual à potência de base 2, 2 ao quadrado. Temos novamente potência de potência. Iremos utilizar a propriedade, multiplicando a potência do 2 com a potência do número todo. Conserva-se a base, multiplica 2 vezes meio. Como é multiplicação de fração, deve-se multiplicar primeiramente os numeradores. Conserva-se a base da potência, 2 vezes 1 é igual a 2. Sobre o único denominador que temos na multiplicação. O outro denominador é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, então ele não vai alterar. 2 sobre 2 é como se fosse uma divisão, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, temos 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é igual a 2. Quando o radicando é um número maior, a melhor forma de resolver é decompor o número. 225, como 225, se somarmos os algarismos, é igual a 9. Então, ele é múltiplo de 3. Devemos dividir 225 por 3.
225 dividido por 3 é igual a 75. 7 mais 5 é igual a 12, então ele ainda é múltiplo de 3. Devemos dividir 75 por 3. 75 dividido por 3 é igual a 25. 25 é múltiplo de 5, então devemos dividir 25 por 5. Dividindo 25 por 5 é igual a 5. E 5 dividimos por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Depois da decomposição, iremos encontrar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Em seguida, iremos utilizar essa decomposição no radical. Então fica raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Essa multiplicação é o mesmo que eu tirar as raízes separadas. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3. A multiplicação, né? E raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. Multiplicando 3 por 5, isso é igual a 15. Então, a raiz quadrada de 225 é igual a 15.